Muito bem-vindos para mais um Conversas de Valor. Esse é o 18º programa e hoje a gente traz um tema muito especial, bem propício para essa época do ano, que é sobre realizações, sobre como entrar em ação para realizar aquilo que a gente quer, né? Sobre aquelas coisas que a gente vai procrastinando. Ô, palavrinha complexa, né? Procrastinar é aquilo de deixar para amanhã, né? Empurrar com a barriga, como a gente diz, ou deixar para depois mesmo. E o que eu trago aqui são algumas ferramentas muito típicas do coaching, né, dos processos de coaching, que ajudam a gente a entrar em ação. O que acontece, né? O nosso cérebro funciona de uma determinada maneira, né? E são os condicionamentos, são os padrões de ação que a gente tem e que são formados lá na infância, junto com as nossas crenças e valores, e a gente vai repetindo esses padrões. E essa história de procrastinar também vem daí, vem desses condicionamentos e padrões. E o coaching, a psicologia, né, todas aquelas áreas que trabalham o comportamento humano se esmeram muito para entender como funciona o cérebro, para a gente conseguir entrar em ação para realizar aquilo que a gente quer. E o que eu vou trazer aqui hoje são esses estudos, né? São algumas ideias e reflexões para a gente conseguir driblar esse caminho que o nosso cérebro faz e que faz a gente procrastinar para começar a entrar em ação. Então, gente, para quem ainda não me conhece, né, quem está a primeira vez ou está vendo essa reprise do programa Conversa de Valor a primeira vez, eu sou Rafaela Pimpão, sou psicóloga e coach emocional financeira, eu trabalho a relação que as pessoas estabelecem com dinheiro e finanças, que é muito emocional, né, eu trabalho bem essa parte de as emoções relacionadas ao dinheiro. E todos os domingos eu tenho esse programa, Conversas de Valor, que é um programa online gratuito, junto com o Fábio Felipe, que é um consultor e mentor de negócios digitais. E hoje o Fábio Felipe pede desculpas para a audiência do programa, mas caiu a internet na casa dele, então ele não está conseguindo entrar. Então eu falei para ele que eu vou tocando aqui o tema e se ele puder, se ele conseguir restabelecer, ele volta. Mas sem problemas, porque a gente está preparado para esse tipo de imprevisto, que é do mundo online, né? Quem trabalha com isso já sabe que pode acontecer. Então, primeiro quero agradecer a vocês que estão aqui ao vivo, Jaui, Fábio, Paula, Alice, que eu estou vendo a carinha de vocês, e a Mari também, que está ao vivo aqui com a gente. Quero agradecer por vocês estarem aqui. E o pessoal que for chegando, tudo bem também, vão chegando, vão pegando aí no meio do caminho, mas vai dar para entender bem qual é o passo a passo, vamos dizer assim, né? Eu odeio, gente, essa história de passo a passo, mas às vezes é importante a gente colocar mais ou menos uma linha de ação para a gente conseguir realmente se colocar em ação, tá? Então eu vou contar para vocês qual é a ideia aqui para a gente sair dessa história de deixar para depois e começar a agir. E uma das coisas, eu já falei até no vídeo, né, na chamada que eu fiz, convidando as pessoas para o Conversas de Valor, que a primeira dica, assim, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que a gente só tem um momento para entrar em ação. A gente só tem um momento para fazer as escolhas. Um momento para decidir. E esse momento, gente, é sempre o agora. É sempre o presente. Né? Uma das maiores rasteiras que a gente toma da vida é a gente ficar vivendo no passado ou ansiosos pelo futuro. Né? Isso é o que trava a nossa ação, isso é o que trava o nosso comportamento. É quando a gente fica lá no passado revivendo aquelas coisas, ou quando a gente fica só esperando o futuro para as coisas acontecerem. Né? Então, eu trago uma coisa que às vezes pode até parecer meio clichê, mas é muito importante a gente tomar consciência disso, que o mais importante não é chegar lá onde a gente quer, mas é a gente trabalhar esse percurso, essa jornada, esse caminho que vai levar a gente a chegar onde a gente quer. E muitas vezes a gente despreza isso, né? A gente não quer viver essa jornada, a gente quer pular, a gente quer chegar logo no lugar. Né? E a gente está vivendo num mundo de muito dinamismo, né? De muito impulso, de muito aquela necessidade de que as coisas aconteçam rápido. Né? A gente não tem paciência, parece, de esperar e de viver o que precisa ser vivido e aprender o que precisa ser aprendido. Então, essas ideias que eu vou trazer aqui para vocês hoje
são muito disso, né? São muito da gente fazer o que precisa ser feito para chegar onde a gente quer. Não adianta querer pular etapas, tá? E outra coisa, não pular etapas também não quer dizer que precisa ser duro, sofrido, né? E num caminho árduo, né? Não precisa, gente. Algumas dores a gente não tem como evitar na vida, mas o sofrimento é opcional, né? A gente pode escolher sofrer ou pode escolher não sofrer, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente não tem controle sobre praticamente nada na vida, né? As coisas nos acontecem, mas a gente tem controle sobre como a gente reage a tudo que acontece na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse empoderamento da gente determinar que a gente coloca a nossa energia onde a gente quer e da maneira que a gente quer. E como que a gente faz isso? Tendo consciência e entrando em ação. Não tem outro jeito. Tem que fazer o passo a passo, né, de uma maneira serena e de uma maneira resiliente, lidando com as dificuldades que vão aparecendo na nossa vida, né, sem se agarrar a elas e ficar chorando e lamentando, mas vivendo o que precisa ser vivido e entrando em ação. Oi, querida. Quando se trata de relacionamento amoroso, por exemplo, acho que é um pouco mais complicado isso, né? Dá um exemplo para mim. Fala de alguma coisa mais prática, assim, que você está querendo trazer. De um sofrimento ser opcional. Ok, por exemplo, a dor de um luto, Uhum. um término de um relacionamento. Uhum. Quando você, mesmo, digamos assim, pode ser que, vamos dar o exemplo desse pessoal que infelizmente aconteceu lá com o Chapecoense, né? Uhum. É a dor de um luto, né? É a dor muito grande, assim. Então, a dor aconteceu e você não consegue eliminar o sofrimento de uma hora para outra, escolher, não, agora vou parar de sofrer, chega, acabou. Uhum. Então, Porque, Fabi, a diferença que eu percebo, tá? Isso também é um aprendizado para mim. Também estou aprendendo a lidar com tudo isso. Mas quando eu digo que o sofrimento é opcional, o sofrimento que eu digo é você ficar apegada àquela situação de dor, sem dúvida, né? Uma tragédia traz dor, né? O Brasil inteiro ficou chocado, triste, muita gente lamentando mesmo pelo que aconteceu. Porém, a gente sempre pode escolher, né, aceitar aquilo que aconteceu, né, porque aconteceu, tinha que acontecer, não, né, foi um erro, aí vem depois todas as descobertas, né, a questão lá da ganância, a questão até de falta de responsabilidade mesmo, né, que a gente viu lá que aconteceu, a gente lamenta quanto a isso. Mas o que a gente deve evitar de fazer é se agarrar a isso, né? E parar de viver a nossa vida, parar de fazer as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. É se permitir viver essa dor, se permitir sentir, né? Mas escolher não ficar no sofrimento, que eu digo é agarrado naquilo, sabe? Como se fosse uma estaca na tua vida, que não te permitisse continuar. Você parar de viver e optar por escolher ficar nesse sofrimento, nesse sentido, você diz, de não dar a volta por cima. Exatamente. É óbvio que o luto, por exemplo, a gente sabe que tem um período que ele dura, né? Com certeza. Então a gente tem que respeitar esse tempo também, esse momento, e eu digo assim, não só com relação a esse luto efetivo que aconteceu, mas ao luto, de repente, de um término de um relacionamento também, enfim. Tem vários tipos de luto, e esse precisa ser respeitado. E a partir do momento, mas vai chegar um momento em que a pessoa vai falar, peraí, mas quanto tempo isso já faz que aconteceu? Quando que eu vou ficar nisso? É isso, Fabi. E o tempo é de cada um, né? Mas é você se permitir viver aquela emoção que está acontecendo na tua vida naquele momento, mas não se apegar ao sofrimento, né? É isso que eu quis dizer. Você sentir, você se permitir sentir, puxa vida, que droga que não deu certo, eu investi tanto nesse relacionamento, né? Fiz tanto por esse relacionamento e não deu certo. Então, é tomar consciência disso, sentir essa dor, mas não se apegar a isso para deixar de viver, né? Não ficar apegada naquele sofrimento. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas sim, a gente... Qual foi o primeiro tópico que você falou? Até acabei me esquecendo agora.
Nem sei mais o que você quer saber. Não, o que você falou do não se apegar ao sofrimento, a dor, o sofrimento é opcional. A dor não é, mas o sofrimento é opcional. E Uhum. antes disso, você tinha comentado alguma outra coisa. Sobre o agora, que é o momento onde a gente pode agir, né? Não se apegar às questões do passado e nem ficar nessa ansiedade do futuro, essa coisa de querer que as coisas aconteçam rápido. Tem um tempo das coisas acontecerem, né? Então, o que eu vou trazer aqui são algumas dicas, algumas reflexões de como a gente driblar o nosso cérebro, né, para quebrar esse padrão de como a gente sempre reage, de como a gente vive num condicionamento, né, no comportamento. Ó, o Fábio tá aí com a gente conseguiu chegar, que bom, Fábio. Muito bem-vindo. Juliana Santos também chegando aí. Deixa eu ver quem mais que apareceu agora. O restante já estava aí com a gente desde o começo. Então, gente, um caminho, né, para a gente começar a se colocar em ação e driblar esse comportamento de deixar para depois. Eu gosto muito desse termo, eu uso muito, né? Quem me acompanha sabe, é fazer algumas faxinas, né? E é importante a gente ter consciência de que tudo na vida é energia, né? Tudo é energia. Então, a gente precisa fazer algumas faxinas na nossa vida para abrir espaço para o novo. E, Fabi, esse exemplo que você trouxe de relacionamento é um ótimo exemplo para pensar aí nesse passo a passo que eu vou trazer agora. E um primeiro passo a primeira faxina que é considerada muito importante para começar a mexer com a energia, né, e abrir a energia, liberar espaço, é a faxina física, a faxina das coisas, né? E é muito importante, então, que a gente comece a olhar para a nossa rotina, comece a olhar para o nosso dia a dia e perceba se tudo aquilo que está ao nosso redor, agora eu estou falando bem do concreto mesmo, tá? Se tudo aquilo que está ao nosso redor ainda faz sentido na nossa vida, né? Esse é um primeiro passo, né? Olhar ao nosso redor e ver se tudo aquilo que nos cerca de concreto ainda faz sentido na nossa vida. E, gente, fazer uma análise mesmo, sabe? Olhar para cada coisa e começar a encaminhar essas coisas para elas entrarem em movimento também. É impressionante que o que acontece fora, o que a gente determina e acontece fora da gente, também acontece dentro. Então, quando a gente começa a movimentar isso, a doar, descartar aquilo que não serve mais, a gente está movimentando energia e está abrindo espaço para o novo. Então, é muito importante. Boa noite, galera que está dando boa noite aí. Então, é um primeiro passo. É começar mesmo, gente, a ser aquilo que a gente quer ter na vida. Então, se agora resoluções de ano novo, né, tem muito isso. Eu quero cuidar mais da minha saúde, quero ser uma pessoa saudável, né, ou quero atingir metas financeiras que eu me coloquei, ou quero sair de um relacionamento ruim e começar um relacionamento novo. Enfim, todas aquelas coisas que a gente começa a refletir, começa a pensar muito, né, quando chega nessa época do ano. Então, por exemplo, da saúde. Se você quer trabalhar a saúde, é muito importante você abrir a geladeira e ver o que tem lá na sua geladeira. É um primeiro passo, né? Que escolhas que eu estou fazendo hoje em relação à minha alimentação, né? Que escolhas eu estou fazendo hoje em relação a atividades físicas e que eu posso fazer diferente a partir de agora, né? Então, são coisas bem concretas mesmo, porque às vezes a gente fica só no mental, só imaginando o que a gente quer, né? Ou idealizando o que é ter uma vida saudável, mas a gente não consegue entrar em ação. Então, o primeiro passo é ter essa clareza, é fazer um diagnóstico do que está acontecendo hoje na vida e começar a fazer essa faxina. Depois dessa faxina física, que é olhar o que está nos cercando ali de concreto, é importante a gente pensar e fazer uma faxina também nas emoções, né? E aí, gente, aí é um pouquinho mais complexo, mas ao mesmo tempo muito incrível quando a gente começa a conseguir fazer isso, é a gente perceber quais são os sentimentos, quais são as emoções que vêm quando a gente está pensando em realizar algo na nossa vida. E a grande pegadinha, né, que acontece com a gente é quando alguma coisa está incongruente, alguma coisa não está vibrando na mesma sintonia. Então, muitas pessoas, uma crença muito, muito forte, assim, principalmente em relação a dinheiro, que acontece, é a pessoa
tem um desejo, por exemplo, de ser muito rico, né? Então a pessoa coloca lá como meta, eu quero ser rico, eu sei que eu mereço ser rico, eu faço um trabalho bacana, que tem valor, né? E aí a pessoa vai, trabalha, né? Conta para as pessoas como é o seu trabalho, faz divulgação e a coisa não acontece, não acontece, não acontece. E quando você começa a explorar, a entender mais a fundo o que está rolando, aí você descobre alguma crença. Por exemplo, a crença de que toda pessoa que tem dinheiro não é honesta, ou que toda pessoa que tem dinheiro é corrupta, ou passou por cima de alguém para conseguir dinheiro. Aí vocês entendem que aquele desejo tão original, né, tão verdadeiro, da pessoa querer ser bem-sucedida e próspera no seu trabalho, não combina com isso que está lá no inconsciente, que fala que toda pessoa que tem dinheiro é corrupta ou mau caráter. E aí o teu inconsciente fala, eu não quero ser mau caráter, eu não quero ser corrupto, então cria um bloqueio em relação ao dinheiro. Dá para entender esse exemplo? Fica claro? Ou ainda está confuso para vocês? Me deem aí um feedback. Deixa eu dar um exemplo que eu sempre uso nessas questões. Pode falar. Tem uma questão muito grande cultural do nosso país, que a gente, desde criança, assistiu muita novela, certo? Uhum. E as novelas, normalmente, os ricos são ou vilões ou vítimas. Uhum. Porque, ou ora, eles são corruptos e roubam e passam a perna em todo mundo, ou e matam, ou ora, eles são alguém quer passar a perna e quer roubar e quer pegar as coisas que eles têm. Uhum. Então, sem querer, isso é incutido na nossa cabeça, desde criança, de que ser rico, ou você é ladrão, ou você é vítima. Você nunca tem uma tranquilidade, uma vida boa, que você beneficie pessoas, que você seja próspero, que ajude os outros. Porque sempre tem alguém querendo te passar a perna, ou você é ruim, por isso que você é rico. É verdade, Fabi, é perfeito isso que você falou, está incutido já no nosso imaginário, na nossa cultura, né? Então, muita gente fala assim, olha, o que de ruim pode acontecer se você ficar muito rico? Né? E as pessoas dão risada, falam, nada, né? Vai ser tudo incrível, maravilhoso se eu ficar muito rico. E é muito difícil da pessoa perceber que existe essa crença lá no fundo, né? Uma crença de ser passado para trás, que é isso de vítima que você falou. Né? Uma crença de que os meus amigos vão ser meus amigos por interesse, né? As pessoas vão me pedir dinheiro emprestado. Essa é uma crença muito forte também. E aí isso trabalha no teu inconsciente e te impede, te bloqueia mesmo de alcançar a prosperidade. Então, gente, esse é um trabalho, assim, eu estou trazendo aqui, mas não é um trabalho simples de você realizar sozinho, né? É importante você começar a tomar contato com essas crenças, né? E como que a gente começa a tomar contato? Pensando sobre isso, sentindo, escrevendo, né? Como que eu me sinto quando eu estou pagando uma conta? São coisas simples, né? Como que eu me sinto quando eu estou recebendo um pagamento pelo trabalho que eu faço? Isso tudo vai dando sinais para a gente de quais são as nossas crenças e de como a gente se sente em relação a dinheiro, por exemplo. E aí, gente, com comida a mesma coisa, saúde, relacionamentos, né? Como que eu me sinto quando o meu namorado, marido, briga comigo? Né? Que sentimentos que vêm? No que eu acredito quando ele briga comigo? Quem eu culpo quando ele briga comigo? Então, são essas perguntas que podem ir dando sinais para a gente de quais são as crenças que estão dominando nossos comportamentos. Então, uma dica assim, de como começar a tomar contato com isso é assim, se você tem um objetivo, escreve 3 coisas ruins que podem acontecer se você realizar esse objetivo. Simples. Isso vai trazer muita luz. Né? Então, 3 coisas ruins. Por exemplo, eu quero ter uma saúde perfeita, ou eu quero entrar em forma, né? Quero ficar magra, gata, em forma, por exemplo. Quais são as 3 coisas ruins que podem acontecer? Logo que a gente pergunta, você fala, nada. Nada de ruim pode acontecer, né? Vai ser incrível, né? Vou desfilar incrivelmente magra, incrível, linda. Mas não, se você começa a pensar, você fala, puxa, você
vai ter que abrir mão de comer todas aquelas barras de chocolate que você costuma comer durante a semana, né? Vai ter Provavelmente que dar todas as suas roupas, vai ter que comprar roupas novas. vai ter que mudar seu guarda-roupa. Olha só, aí você fala, nossa, eu agora, nessa dureza, vou ter que trocar, né? Vou ter que comprar roupas novas, nossa. Né? Vou ter que doar minhas roupas. Putz, comprei uma calça incrível, carésima, né? Não vai mais servir em mim. Olha só. Aí começa a ouvir. E, gente, eu tô dando exemplos, assim, até meio bobinhos, fúteis, mas é pra gente pensar mesmo. E nas coisas mais complexas é a mesma coisa. Né? Então, quando você define algum objetivo, alguma meta na tua vida, escreve aí 3 coisas ruins que podem acontecer. E aí vai trazer muita clareza. E aí, gente, o próximo passo, obviamente, é você substituir, né, essas coisas ruins, tirar o peso dessas coisas ruins, trazer para a consciência e colocar quais são os ganhos que você vai ter quando você alcançar aquela meta que você tem, né? Porque senão, isso, o que está no inconsciente sempre é mais forte. Lembrando, tá? O que está na nossa consciência, a gente não representa nem 10%, né? O mundo que domina nossos comportamentos todos, né, mais de 90% inconsciente. Então, a gente, para conseguir transformar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa começar a trazer luz e trazer para a consciência todas essas coisas. Então, é substituir mesmo essas questões negativas, essas crenças negativas, e escrever num papel. E sempre que esse medo aparecer, medo de realizar aquilo que a gente quer, a gente olhar para esse papel, andar com ele para cima e para baixo, né? Então, é você colocar realmente, você ancorar aquele teu novo comportamento, né? Porque você mudar um hábito, por exemplo, de comer chocolate, comer churrasco, né? Muita gente me fala que tem essa vontade de diminuir o consumo de carne, por exemplo. E é um hábito, né? Principalmente quem é do sul aí, que são meus conterrâneos, como é difícil, né? Uma coisa que você tá desde criança, né? Comendo carne todo final de semana e de repente você fala, eu queria diminuir esse consumo de carne. Então você precisa ancorar esse novo comportamento, né? Ter muito claro qual é o objetivo que você tem com isso, para fortalecer a tua motivação para agir, né? Então escrever nesse papel quais são os ganhos que você vai ter quando você alcançar essa meta, né? Seja mais saúde, seja ter um melhor desenvolvimento financeiro, seja felicidade, enfim. Outro tema também, para já entrar aqui na reta final, né, das dicas, é declarar sua meta. Gente, olha só, quando a gente fala para as pessoas aquilo que a gente quer, isso tem uma potência, porque você não está falando só para as pessoas, está falando para o universo inteiro, né? Então, isso gera um comprometimento na gente. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, quando eu faço uma live falando que eu vou fazer o Conversa de Valor e convido as pessoas e tal, eu me comprometo com aquilo, né? Eu preparo aquilo, né? Eu falo, puxa vida, então eu estou me comprometendo a todo domingo, eu e o Fábio, né, Fábio, juntinhos aqui, e toda essa turma que vem quando pode, a maioria vem sempre. Fabi, obrigada por sempre estar com a gente. Paula também, já é a segunda vez, o Tiago já veio outras vezes também, a Mari a primeira vez. Mas é isso, quando você fala, você se compromete, e isso muda alguma coisa no teu cérebro, na tua química, né? Nos teus hormônios que fazem você entrar em ação e realizar aquilo também. Então, isso gera muito comprometimento. Aí você entra naquela que você falou, que você sempre falaram para você. Não conte as suas realizações, que elas se realizam. Se você contar, não vai dar certo. Jauí, que lindo isso que você está trazendo, porque isso também é uma coisa, uma crença tão cultural, de achar que as pessoas não vão te apoiar, né? De achar que as pessoas vão boicotar o teu sucesso, de achar que vai vir inveja, medo. Isso é muito interessante de pensar também, porque é uma crença muito forte, né? E é muito comum a gente ouvir isso, falar, não conta para ninguém, viu? As coisas que você está fazendo, porque aí pode dar errado, não é verdade? Exatamente.
Mas isso, Jaui, é completamente o oposto, sabe? Porque quando a gente está vibrando numa frequência de realização e de amor, a gente só atrai esse tipo de coisa. Esse tipo de gente que vai olhar para aquilo que você está se propondo a fazer e vai te ajudar, te apoiar naquilo. Então, Mas aí, Rafa, vem a questão justamente do que você está falando, das pessoas que estão à sua volta. Você deve saber para quem você pode declarar. Então, Fabi, isso é uma escolha também, sabe? É uma escolha. É uma escolha. Eu opto e aprendi a sempre falar. Sempre falar. Eu coloco no universo mesmo todas as minhas intenções. Ai, Rafa, mas e aí? Não vem gente com inveja ou querendo te sacanear? Pode ser que sim. Eu não vi nenhuma ainda, né? Pode ser que sim. Agora, eu acredito de verdade na abundância e eu acredito de verdade na confiança e no amor. Eu acredito que isso é muito mais forte do que o medo, do que a escassez. Então, é uma escolha que eu faço. Pode ser que aconteça alguma coisa de ruim? Pode. Mas eu acredito de verdade que vem muito mais coisas boas do que ruins. Quando a gente se abre para o mundo e se coloca em ação, em movimento. Você pode ser incompreendido. Sempre acreditei nisso também. É. Sempre acreditei nisso também, mas assim, é que às vezes você tem, por exemplo, meus pais, eles são pessoas mais medrosas. Uhum. Então, se eu declaro alguma coisa, eles, por amor, por medo, por precaução, eles vão me fazer desistir daquilo. Eles vão falar, não, melhor você fazer outra coisa. Não, sabe, não faça isso. Não. Então, dependendo de para quem você fala, você pode ter a intenção em falar, mas é por isso que eu falo, veja para quem você vai falar, porque você conhece as pessoas que estão à sua volta. Por mais que você saiba que elas tenham boa intenção, nem sempre a boa intenção ajuda. Fabi, aí o que eu aprendi, tá? Tô compartilhando com você uma coisa muito particular da minha jornada. O que eu aprendi é lidar com as minhas próprias expectativas. Então, e esse é um aprendizado, assim, dolorido, porque, na verdade, eu tinha muita expectativa, assim, do que eu esperava que as pessoas me falassem, ou que pessoas eu esperava que me apoiassem, e como elas poderiam me apoiar, né? E quando a gente começa a entrar em ação, aquilo que a gente espera não acontece. E aí a gente cai, e aí a gente levanta de novo. E aí a gente limpa e faxina as expectativas. E aí a gente se fortalece. E aí a gente para de depender do apoio de fora. E aí a gente aumenta o nosso empoderamento pessoal. Isso é gradativo, isso é todo dia. E tem dias que a gente cai de novo. E aí a gente relembra que o poder está dentro da gente. Que quem tem que acreditar no nosso trabalho e naquilo que a gente está se propondo a fazer é a gente mesmo. Quando a gente acredita, os outros começam a acreditar, né? E é daí que vem esse termo da resiliência. Resiliência não é nada além disso, né? É você ouvir críticas, é você tropeçar, é você se dar mal, é você... que nem eu dou sempre o exemplo, né? Meu e do Fábio aqui no Conversa de Valor. Teve um dos episódios que não veio ninguém. E ficamos nós dois aqui, um olhando para a cara do outro, e aí, vamos fazer? Vamos. Né? E a gente gravou o programa e fez. Então, se a gente tivesse colocado a nossa motivação fora, o Conversas de Valor já teria deixado de existir há muito tempo, né? Mas a gente coloca toda a força, toda a motivação dentro da gente. Uma coisa que a gente está se propondo a fazer. Então, isso muda tudo, né? Muda a energia da história e muda tudo. Mas é um processo e é dolorido e é difícil, a gente quebra a cara mesmo, né? Mas é um processo, tá? Então, eu acredito muito que declarar a meta ajuda a gente a se comprometer com ela e as pessoas certas vão se aproximando também. Parece mágico, mas não é, é só energia, né? As pessoas certas vão se aproximando da gente, vão se ligando com a gente, vai formando essa tribo linda, como está se formando aqui no Conversas de Valor, e isso é para tudo. Aí, para finalizar os passos, detalhar bem, né, os seus objetivos. É bem importante, o nosso cérebro, gente, ele é literal.
tá? Ele não entende linguagem figurada, né? Então, por exemplo, eu quero ser feliz. X, o cérebro não entende o que é isso. Quero ser feliz. Não, como assim? Como você quer ser feliz? O que é ser feliz para você? Tá? Ou quero ser saudável, o cérebro não entende. Quero emagrecer, o cérebro não entende, né? Específico, eu quero emagrecer 5 quilos até março de 2017. Isso o cérebro entende, né? Então tá, eu quero emagrecer 5 quilos até março de 2017. Tô definindo, tô especificando a minha meta. Vou declarar a minha meta. Vou contar para todo mundo. Galera querida, e vou emagrecer 5 quilos até março de 2017. Né? Estou determinado, vou fazer isso. Né? As pessoas certas vão te ajudar. Tem gente que vai falar, isso mesmo, força aí, né? Vai com tudo. Outras pessoas já vão pensar, quando verem alguma dieta bacana, algum livro bacana, vão te indicar. Né? Quando tiver corrida de rua, vão te chamar para corrida de rua. Você vai ver, as coisas começam a se movimentar, é engraçado, né? Como as coisas começam a acontecer. Então, detalha bem o teu objetivo e outra listinha importantíssima. Declarar do que você precisa abrir mão para realizar essa meta. Né? Porque às vezes a gente fica tão focado no que a gente quer realizar e no que a gente precisa fazer, mas também a gente precisa pensar no que a gente precisa abrir mão, o que a gente precisa deixar de fazer para realizar aquela meta. E aí vem essa brincadeira também, se for com comida, é isso, né? Vou precisar abrir mão de algumas coisas, vou precisar dedicar uma parte do meu dia para fazer uma caminhada, para começar a fazer exercícios, enfim. Aí, gente, é definir o primeiro passo, né? Para tudo. Aí que vem aquela coisa da ansiedade de querer que aconteça da noite para o dia. Né? A gente não engorda da noite para o dia, a gente não quebra financeiramente da noite para o dia. Nada é da noite para o dia. Né? É tudo um processo. E aí, na hora de reverter as situações, a gente quer que aconteça da noite para o dia. Não vai. Né? A gente precisa plantar a semente e esperar ela florescer. É o tempo das coisas. Né? Então, plantar a semente. O primeiro passo é plantar a semente. Ninguém corre uma maratona sem antes levantar da cama e calçar os tênis e ir para o lugar da maratona. Né? É um passo a passo. Você não sai da cama direto para a maratona. Você precisa levantar da cama. Então, é definir o primeiro passo e entrar em ação. Né? E um passo pequeno, efetivo. Não precisa ser uma coisa grandiosa, porque senão a tendência é procrastinar de novo. Né? Então, se o primeiro passo é melhorar o relacionamento que você tem, relacionamento amoroso, eu preciso melhorar meu relacionamento. Como? Né? Especifica. Como que eu posso melhorar meu relacionamento? Eu posso melhorar aprendendo mais sobre comunicação. Eu sinto que eu não consigo me comunicar bem com meu marido. Né? Então tá, Rafaela, que quer se comunicar bem com seu marido. Qual é o primeiro passo que você pode dar, né, para se comunicar melhor com teu marido? Aí você pode escolher. Por exemplo, eu vou estudar um pouco mais sobre comunicação não violenta, que é uma ferramenta incrível, maravilhosa e que muda vidas. Então eu vou ver um webinário, vou ver uma especialista falando sobre comunicação não violenta. Ou então eu vou começar a fazer terapia. Né? Quero trabalhar mais isso em mim, meu relacionamento. Qual o primeiro passo? Agendar. Agendar terapia. Né? Qual o primeiro passo para quem quer correr uma maratona? Né? Começar a caminhar. Amanhã, né? Vou começar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a caminhar. Às vezes é comprar um par de tênis. Né? Tem gente que quer correr uma maratona e não compra um par de tênis. Então é isso, né? É você definir esse primeiro passo e entrar em ação. E outra coisa não menos importante que o primeiro passo é celebrar quando a gente dá o primeiro passo. Porque aí a gente está ensinando o nosso cérebro, a gente está criando uma nova sinapse cerebral. Olha só que interessante. Quando a gente procrastina, a gente está sempre seguindo o mesmo caminho cerebral. E aquilo vai ficando em bold, que eu falo, né? Vai ficando forte, fortalecido. Sempre a gente faz do mesmo jeito, é condicionado, é fortão.
Quando você ensina para o teu cérebro que você está fazendo uma coisa nova, é uma nova sinapse. Ela é fininha, novinha, primeira vez que ela se formou. Então, a gente precisa reforçar essa sinapse. Como que a gente reforça? Celebrando, comemorando, né? Eu marquei a minha primeira sessão de terapia. Eu vou comemorar, né? Aí se escolhe, vou abrir um vinho, quem gosta de vinho, vou comer um chocolate, né? Vou jantar fora, vou no cinema, vou comprar um livro para mim, um presente para mim. É celebrar de verdade, porque aí a gente está reforçando isso. Está reforçando que eu, quando me comprometo, eu realizo. É isso que a gente precisa reforçar, né? É quebrar esse viés da procrastinação e reforçar esse viés de realização. Eu realizo aquilo que eu me comprometo. Eu celebro, eu reforço. Então, gente, e assim, e é curtir também isso que eu falei lá no vídeo, né, de chamada, o percurso, a jornada, né, o dia a dia, cada momento. Não é celebrar lá em março, quando eu eliminar, né, os 5 quilos que eu pretendo. Né? Não vou deixar para celebrar lá em março, vou celebrar hoje, que eu determinei que vou fazer isso. Né? Vou celebrar assim que eu abrir minha geladeira e fazer uma limpa lá dentro, ver o que serve para esse meu objetivo, o que não serve mais. Né? Vou celebrar quando eu for fazer a próxima compra no mercado e fazer melhores escolhas, mais afinadas com a minha meta. E assim vai, gente. Né? E curtir essa jornada, curtir esse caminho. Né? Porque não faz sentido a gente esperar que a felicidade vai vir lá no final do arco-íris, aquela coisa de conto de fadas. Né? É a vida, é o dia a dia, é o agora, é onde a gente pode agir de verdade. Legal? Faz sentido para vocês? Alguém quer compartilhar aí alguma história, alguma ideia ou algum insight que teve aí durante essa conversa? Nossos convidados, por favor. Depois, Tiago. Fábio, você não vai escapar de falar, hein? Porque o Fábio, gente, ele tem o dom de colocar as pessoas em movimento. E acho que ele pode contribuir muito com esse tema. Vai ser muito legal. Então, peraí. Então, lá vai. Ah, meu Deus. Uhul. Depois vai o Tiago, então. Não, enquanto você falava aí, e a Fabiane falou no momento ali dos pais dela, que são pessoas mais conservadoras e tal, você sabe que me veio uma reflexão. Eu, há 25 anos, estou com 50 anos, com 25 anos eu comecei a usar cadeira de rodas, e ali mais ou menos, 23, 25 anos, eu comecei a programar o meu cérebro, PNL mesmo, né? Programação Neurolinguística. Programar o meu cérebro para ver sempre o lado bom das coisas. Por mais que eu estivesse numa situação ruim, eu procuro... Então, hoje está perfeitamente programado. Qualquer situação que me aconteça, eu já começo, o cérebro automaticamente ele dispara e eu já vejo, assim, olha, isso aqui, está vendo? Aconteceu isso, foi melhor assim, porque agora eu estou conseguindo ver uma outra realidade. Eu estou sempre vendo o lado bom. Não consigo porque já está programado. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que, nessa nova era que nós estamos vivendo, de uns 10 anos para cá, eu estou programando o meu cérebro, não de uns 10 anos para cá, mas principalmente esse ano agora, de 2016, que nós estamos finalizando, e é esse o tema do nosso programa hoje, né? Realizações e tudo mais. Esse ano de 2016, eu estou programando o meu cérebro para não me apegar, não ser apegado. Não ser apegado. Porque vem aí uma nova economia, né? Nós já temos espaços compartilhados, né? Coworking, né? Economia compartilhada, né? E uma nova era econômica onde você vai poder ter suas coisas, né? Você vai tranquilamente poder ter suas coisas, mas as coisas não vão ser suas.
as coisas vão ser compartilhadas. Você vai pagar os serviços de compartilhamento, assim como você paga o Uber, como você paga... Tem vários serviços já compartilhados, hotéis, né, compartilhados e tudo mais. Então, essa é uma nova economia que se achega a cada minuto, a cada segundo, uma economia compartilhada. E, então, eu tenho programado o meu cérebro para desapegar. Estou desapegando. Eu compro uma camisa, eu dou uma. Eu compro um sapato, eu tiro um. Eu estou ficando muito enxuto, sabe? Muito enxutinho. E aí fica muito mais fácil, percebe, Rafa e os colegas, para você tomar decisões, porque você vai ficando enxuto. Senão você fica muito gorduroso, fica muito grande, fica tudo muito... Aí é lento demais para você tomar uma decisão, ou tomar resoluções, ou criar metas, como a Rafaela falou, criar uma meta. Então, eu estou procurando, Rafa, ser bem enxuto, muito menos gorduroso, sabe? Porque senão é tanta... É no sentido de leveza, né, Fábio? Leve por fora, por dentro, é isso? Isso mesmo, sem acúmulo de coisas, não quero acumular coisas. Eu vou ali, pago aquele serviço, eu uso, e se eu não preciso, então eu não pago, entendeu? Sem acumular nada, porque vem aí uma nova era do trabalho que cada minuto se chega. Era isso que eu queria complementar. Vamos lá, meu amigo Tiago. Boa noite, gente. Hoje eu estava aqui como um bom ouvinte aí, aprendendo aí com as palavras desses mestres, Rafa, Fábio. Cada vez que eu entro aqui, não pude participar das últimas sessões, uma pena, mas senti falta. E hoje eu olhei no relógio e disse, não, eu tenho que entrar. Eu me senti na obrigação lá de estar aqui com vocês, eu preciso estar com esse grupo. E, assim, isso que o Fábio, hoje eu estou ouvindo atentamente aqui, que a gente sempre aprende muito e o que a gente pode contribuir, claro, a gente precisa existir uma troca, né? É necessário existir uma troca. E eu queria entrar só um pouquinho nesse detalhe que o Fábio falou, que é muito interessante, a questão do apego, aí, do desapego. Um fato interessante meu, assim, que eu sempre achei que eu não tinha apego com as coisas. Sempre fui um cara muito tranquilo, muito light, sempre vendo o lado positivo das coisas, por mais negativas que algumas fossem em alguns momentos. Claro que a gente não é de ferro, às vezes a gente se estressava e tal, mas eu sempre vi o lado positivo. E desse ano para cá, né, uma virada que eu fiz, eu percebi que hoje, quando eu olho, o Fábio fala uma coisa muito interessante, eu compro uma coisa, desapego de outra e vai nessa. Hoje eu percebi o pouco que eu era apegado a algumas coisas. Eu achava que não era, mas eu era. E eu passei a virar essa chave esse ano, depois de uma mudança que eu fiz, profissional e tudo, a gente já conversou aqui de outras vezes, e hoje eu vejo o quanto a gente pode viver com um pouco menos, o quanto a gente pode não se preocupar com algo que era essencial. Não é, gente, tudo passa, na verdade. Eu acho que a gente pode contribuir com as pessoas dessa forma também. Você falou aí, o Fábio falou, a economia colaborativa está crescendo cada vez mais e tende a explodir, crescer cada vez mais. Cada dia que passa, você vê a questão da economia colaborativa. Eu acho que o trabalho colaborativo, tudo isso passa pelo desapego, né? Então, esse detalhe só que eu queria passar aqui, deixar registrado, mas muito interessante. Obrigado pelo espaço aí, Fábio. Obrigado, Tiago, obrigado. O que acontece por exemplo, quando a Rafaela trouxe alguns passos, é sempre bom deixar registrado que sempre, e isso a Rafaela também falou, sempre tudo é muito difícil. Não tem nada fácil, né? Não tem nada fácil na vida da gente para você tomar uma resolução, para você cumprir uma meta. Não tem nada fácil. Mas o caminho, por exemplo, esse caminho elencado pela Rafaela é um caminho importante. Não quer dizer que ele é fácil de trilhar, né? Mas é um caminho importante a seguir. Porque principalmente quando você
quando você cria metas, né? Objetivos, né? Propósitos. Então, é muito importante isso. E é isso, Fábio, não é da noite para o dia, mas é aquilo que eu falei no começo, não sei se você estava, né? Que não precisa ser sofrido, né? O fato de não ser instantâneo, né, não quer dizer que seja uma coisa penosa demais ou sofrida demais, né? Não é instantâneo, mas não precisa ter um sofrimento envolvido, né? É isso que a gente precisa. O que precisa é ter propósito mais do que nunca. Mais do que nunca. Isso aí cada dia também eu coloco muito dentro de mim, entendeu? Muito, muito mesmo. O propósito é muito importante, porque você vê aquilo que você falou. Nós dois aqui fizemos o programa um para o outro. Mas também, e não foi doído. Não foi doído, porque havia um propósito muito maior. E estamos aqui hoje cumprindo essa meta. Que número é esse do programa, Rafael? 18. 18 aí. Que legal. Maior idade do Conversas. Maior idade. Mas eu quero saber também dos outros convidados, né, Fábio? Se tem alguma coisa para comentar. A Fabi, maravilhosa, coach, né? Tem sempre contribuições incríveis aqui no Conversas de Valor. Peça-chave aqui para gente. Jauí, se quiser comentar também alguma coisa, se serviu para algum insight para você. Juliana, Paula, Mari, por favor, fiquem à vontade aí a palavra é de vocês, né? Aqui é um espaço para a gente trocar mesmo. O que me pegou realmente é essa declaração da sua meta. Tá. Porque acho que desde pequeno família fala, não conta que dá azar. Ou às vezes você fala das suas metas e aí vem aquelas negatividades, né? Não vai dar porque se não sei o quê, porque mas não sei o quê, porque é muito caro, porque não sei o quê. Então, essa aí vai ser a minha meta. Mudar esse meu perfil em relação a isso, porque sempre foi colocado. Não conte porque vai dar azar, as pessoas têm inveja, só vão falar coisas mal. Mas aí eu penso naquele que sempre foi falado, se vende mais ovo porque a galinha cacareja e o pato, a pata não. Então você consegue vender muito mais ovo do que ovo de pata. Jauí, você é maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente, porque essa tua... Deixa eu só complementar, Rafa. Jauí, isso aí falavam isso aí no passado, é porque a gente vivia na era da escassez. Hoje nós vivemos na era da abundância. Então, como era muito escasso, as pessoas tinham muito medo, né, de você declarar uma meta, declarar um objetivo, declarar um sonho, né, e você ser podado ali pela inveja daquele mundo escasso que a gente vivia. Mas hoje em dia não, pode declarar à vontade. E eu também estava pensando nisso. E imagina só, se você está com medo de falar no teu sonho, naquilo que você quer realizar para os outros, porque vai causar inveja. Imagine quando você realizar isso. O tanto vão te bombardear daí, né? Então você vai acabar se auto-sabotando, porque você vai ficar com medo daquilo dar certo, porque as pessoas vão ficar com inveja, as pessoas vão... Então, eles vão acabar se auto-sabotando, que é bem pior do que uma outra pessoa te sabotando, né? Porque ninguém é melhor do que você para estragar com tudo que você sonha. Então, eu acho que acaba sendo pior. O medo prejudica mais do que acabar causando inveja em outra pessoa. É perfeito. Essa observação da Paula é perfeito. Perfeito. Mas é sempre aquilo, né? A gente, que nem a Fabi falou dos pais dela, nós herdamos, nós estamos ainda no DNA a era da escassez. Então, estamos com muito medo ainda, sabe? A gente está com muito medo de tudo, porque a gente veio herdamos essa era escassa, mas agora não, uma era totalmente abundante, uma nova economia compartilhada, e vamos em frente que tudo vai dar certo. Pode declarar o sonho que for que vai dar certo. É isso aí, com muita confiança. Paula foi cirúrgica nessa colocação, é bem isso, né? Se a gente tem medo de declarar, imagine de realizar. Então, é isso, né? E assim, Fábio,
acho que o mundo, na verdade, sempre foi abundante, né? Só que a gente acabou entrando nessa crença horrorosa de escassez. E uma dica também para a gente se conectar com a abundância do mundo, né? Porque a gente está num período de transição mesmo, da escassez para a abundância, da competitividade para a colaboração, do medo para a confiança, e é a gente viver experiências de abundância. E como a gente pode viver experiências de abundância? Tem muitas maneiras. Uma delas, a gente estava conversando, eu e a Paula, hoje à tarde, é sentar na frente do mar, observar o mar. Olha a abundância que é, observar o céu quando está estrelado. Não é o caso hoje aqui, que está caindo maior chuvarada em São Paulo. Né? Observar o céu estrelado. Isso é a gente entrar em contato com a abundância que a gente é. A gente é abundante. O ser humano é abundante. Né? Então, a gente começa a trabalhar um pouco mais na confiança e sai desse medo todo, né, da competição. Não, mas, Rafa, o mundo é abundante, mas para o ser humano ele não era abundante, não. Não era? Era competição e medo. A herança nossa era de viver na selva. Então, você achar comida, imagina você achar comida numa selva, é muito difícil. Achar uma moradia numa selva é muito difícil. Bobear, você vai dormir debaixo de uma árvore. Né? Mas dos últimos 100 anos para cá, da Revolução Industrial, né, essa abundância veio vindo, ninguém hoje mais passa fome, todo mundo hoje tem casa para morar, todo mundo tem uma roupa para vestir, né? Mas geneticamente a gente herdou isso, né? E agora a gente tem que desapegar. Eu ando desapegando, vamos ver se eu formato rapidamente o meu cérebro, porque a economia agora é muito veloz. É verdade. Fabi, suas palavras para a gente, querida. Eu só tenho a agradecer, porque é sempre muito... Hoje foi uma conversa de valor mesmo. Valor de crenças, valor de colocar os objetivos em ordem, e realizar o passo a passo, partir para ação, né? Foi bacana, acho que é esclarecedor e contribui muito para as pessoas, contribui para a gente visualizar realmente o que pode acontecer. Acho bacana essa parte que você também falou, que eu também reforço muito com meus coaches, da gente se parabenizar por cada passinho que a gente dá. Porque aí a gente tem uma meta de 40 quilômetros, mas tudo começa com o primeiro passo, levantar da cama. Uma coisa simples, e a partir daí você já se parabenizar. Poxa, já levantei da cama, ok, agora vamos para a segunda parte. Né? Fazer essa sinapse, essa conexão neural e realmente mudar de hábitos. Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, muito obrigada, bem bacana. Que bom, Fabi. E é isso mesmo, né? A gente tende a minimizar as nossas conquistas. Né? A gente é muito cruel com a gente mesmo. Né? A gente não valoriza os pequenos passos que a gente dá. E se a gente não valoriza os pequenos, também não vai valorizar os grandes. Vai na linha do que a Paula falou. Né? Se a gente não olha para o que a gente pensa, né? Se a gente não cuida dos nossos pensamentos, a gente não vai cuidar dos nossos sentimentos, a gente não vai cuidar dos nossos comportamentos. Né? Então, tudo começa no pensamento. Né? Então, a gente precisa cuidar muito bem deles, fazer grandes faxinas aí e entrar em ação, né? E ter essa lista, né? Do que eu vou ganhar mesmo quando eu conseguir conquistar essa meta. Né? E o que eu vou ganhar durante essa jornada de conquistar a meta. Então, é isso, né? Essa é a mensagem de hoje. Se vocês quiserem continuar essa conversa de valor, a gente pode continuar lá online, né? Pelo Facebook, no próximo Conversas de Valor também, a gente pode trazer aí, resgatar alguns temas. E estamos aqui, eu e o Fábio, à disposição, né, de vocês para a gente continuar essa conversa sempre e ter uma semana incrível, né, com as nossas metas escritas lá, trabalhando essas crenças todas e comemorando, celebrando cada passo, que isso é fundamental para ensinar o nosso cérebro. Como o Fábio diz, PNL, né, programação neurolinguística na veia, né, para programar o nosso cérebro e a gente começar a tomar as rédeas, né, das nossas escolhas, parar de viver aí no deixa a vida me levar,
que isso não vai levar a gente para onde a gente quer, né? E falando em celebrar, pode falar, Fabi. Não, eu ia dizer, quem sabe a gente propõe para o pessoal fazer uma declaração no próximo encontro, quem tiver com vontade, tiver disponível, para declarar o que vai atingir de objetivo no ano que vem, ou não sei, no ano, quando quiser. Ah, legal, boa ideia, Fabi. Vamos fazer isso. Né? Quem quiser trazer, declarar, já é um primeiro grupo aqui, né? Um lugar seguro e bacana para a gente declarar nossas metas. Todo mundo vai torcer a favor. Legal, boa ideia, boa ideia. Boa ideia. Eu estou esperando virar o ano para a Rafaela vir no Rio de Janeiro para a gente celebrar o Conversa de Valor, que ela vai me pagar. Eu vou convidar ela para pagar uma pizza ou café aqui no Rio de Janeiro para a gente celebrar o Conversa de Valor. Fazer isso. Ô, Fábio e Rafa, a gente pode organizar aí, começar 2017 organizando uma conversa de valor presencial aí no Rio de Janeiro, hein, Fábio? Ó, tá e bom. Rafa, o que vocês acham? Bora. Da onde você tá mesmo, Thiago? Recife. Recife, ó. É isso aí. Vamos juntar o povo do Conversas de Valor, então. Olha, eu sempre incentivo o pessoal a sair da sua cidade, vir para o Rio, vir para São Paulo, para esses grandes centros, porque isso aí é uma viagem, abre muito a mente, né, e tal. Então, eu sempre incentivo. Vem para o Rio, vem para o Rio, que vai ser um passeio bom, o verão está chegando. Isso, vai ficar eu pago o café e a pizza, mas a gente fica todo mundo na casa do Fábio. Isso, eu vou também. Vamos acampar lá na casa do Fábio. Traz a barraca. Traz a barraca. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Espero que tenha trazido aí alguns insights essa nossa conversa. E vamos para a nossa semana com tudo, com energia lá em cima, tá bom? Gente, obrigado. Boa semana. Obrigado, Thiago, Paula, Fabi, Jauí, Rafa, minha amiga, um beijão. Beijo. Tchau, gente. Abraço, pessoal. Estou partindo para Gramado amanhã. Aê, Jauí! Boa viagem, querido. Obrigado, lindo. Mande notícias de lá. Mando sim, pode deixar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.